Então a gente vai falar sobre algumas demandas que estão ocorrendo, coisas bem atuais, né? Como a gente está num momento falando da Revolução Industrial, né? Da quarta Revolução Industrial, eu vou manter um pouco o tema ainda nessa aula, porque eu acho que tem alguns links legais que a gente precisa fazer, né? Existem algumas coisas que são muito interessantes, né? A primeira delas, a gente viu que a Revolução 4.0, na verdade, ela não foi só da indústria, né? O 4.0, ele é na verdade, são coisas que estão acontecendo que são ligadas à inteligência artificial, entenda-se lá, o machine learning, tudo que o ecossistema inteligência artificial, junto com a IoT e junto com o Big Data, que é a base para que tudo isso aconteça, né? Bem interessante esse momento. Só que aí a gente vê que acontecem revoluções paralelas. E essas revoluções paralelas, como a gente estava comentando em off, é bem legal, né? Porque, por exemplo, eu tenho agora a Educação 4.0. Por gentileza, me mostrem aí a revolução 1.0, 2.0, 3.0 da educação. Me mostra, sei lá, na saúde 4.0, aonde ocorreram as outras três revoluções. E, na verdade, não quer dizer que, quando eu falo, por exemplo, governo 4.0, não quer dizer que nós tivemos outras revoluções ou não tivemos. Quer dizer que nós estamos vivendo uma revolução da inteligência artificial e do Big Data e do IoT sobre o determinado tema que a gente está falando: governo, saúde, educação, agro, né? O agronegócio. Então, isso daí é muito legal, porque a gente vê que não precisa realmente ter as outras três revoluções para a gente chegar nessa quarta revolução. E essa aplicação é muito importante e muito interessante. E, por exemplo, eu gostaria de falar de um tema bem delicado. Eu acho muito delicado. E assim, não era um pretexto, não estava no contexto, não estou utilizando de pretexto, mas eu estou achando que, como surgiu e está muito comentado, principalmente em redes sociais, eu acho que é um momento da gente falar sobre, pois tem sentido, né? Essa pegada vai ter sentido. O que acontece? Eu gostaria de falar do marketing 4.0. Ninguém fala do tal do marketing 4.0. Vou dar uma googlada rápida aqui no computador para ver se alguém fala de marketing 4.0. Vocês podem pesquisar aí para ver se vocês acham alguma coisa com relação. E eu acho que é interessante. Procurar lá, marketing 4.0. Vamos ver o que fala-se de marketing 4.0. Você tem lá um livro que fala de marketing 4.0, mas você tem muito pouca coisa, na verdade, que fala o que é marketing 4.0, conheço o conteúdo, e aí você fala, mas será que isso aqui é novo? Será que não é? Então, isso daí não estou falando de nenhuma leitura que eu tenha feito, nada que eu tenha estudado, nada que eu tenha pretendido estudar. Eu vou falar de uma analogia muito importante que eu acho que vai fazer sentido para aqueles que viram, para aqueles que leram e para aqueles que estão vivenciando isso daí. Vou pesquisar e não vou mostrar para vocês que eu quero falar o nome correto. Deixa eu pesquisar aqui o que eu quero. Esse cara daqui. Acho que é isso mesmo. Isso, perfeito. Saiu um documentário em um grande streamer, eu não vou fazer propaganda da Netflix, mas foi lá que saiu, chamado O Dilema das Redes. Bom pra caralho. Eu assisti. Bom Eu demais. falo que é muito bom. Eu recomendo, quem não assistiu, assista. O Dilema Assista porque das é bom Redes. demais. Vale muito a pena assistir. E aí é isso que eu queria conversar.
Eu estou falando de marketing 4.0. Se eu falo de marketing 4.0, ele deve envolver inteligência artificial, ele deve envolver Big Data, ele deve envolver IoT, correto? Então, você fala assim, ah, nossa, está sendo criada uma nova forma de fazer marketing. Será que está sendo criada uma nova forma? Eu, isso aí eu estou falando por mim, eu não, né? Eu acho que está sendo criada. Eu acho que isso daí vem de uma grande rede social, que todo mundo sabe que eu não sou muito favorável da utilização dela. E aí eu acho que depois que você assistir isso, você entende o porquê que eu não sou tão favorável da utilização dela. E eu sempre bati pé com vocês dizendo que eu não gosto do Facebook, eu não gosto de utilizar o Facebook, porque o Facebook consome a nossa vida. E é verdade. O Facebook consome as nossas vidas. E consome mesmo. Então, eu não tenho tempo para que ele me consuma. Eu preciso aplicar o meu tempo para outras coisas. Não que eu estou falando que isso é errado. Não estou entrando no mérito do negócio, porque para entrar no mérito, você assista lá o filme e depois me diga. Eu acho que é interessante a reflexão. Acho que a reflexão é mais importante que qualquer outra coisa. Se você pegar o filme, eu vou dar muitos spoilers, então, já como isso aqui está sendo gravado, eu vou disponibilizar depois, eu já estou avisando. Quem não assistiu e está ouvindo eu falar aqui e não quer spoiler, vai, assiste e depois volta para assistir, né? Mas já que isso é uma aula, eu vou falar agora, então já dei aí o meu alerta de spoiler. Se você é um grande acionista ou alguém da área de TI, muito provavelmente você não deixa os seus filhos utilizarem rede social ou ter rede social logo no início da sua vida. E isso não sou eu que estou falando, é o documentário. Os caras lá do Facebook, eles não deixam os filhos deles terem conta no Facebook antes de chegar ao ensino médio. E aí? É tenso. É para destruir o Facebook? Eu não sei se isso é para destruir. Talvez seja para alertar a forma que eles estão fazendo as coisas, se é legal ou se não é. Eu acredito que não é uma forma legal o que eles utilizam, né? Mas aí você fala assim, nossa, é somente o Facebook? Não. A nossa brincadeira, como eu sempre falo para vocês, e é muito interessante, por exemplo, quando eu comecei minha carreira de TI, que eu estava no suporte, que eu trabalhava num colégio, e aí a pessoa me ligava falando: Olha, Cristóvão, eu estou com dificuldade, minha máquina está assim, 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 assado. Você pode me ajudar? Eu pegava, olhava no Google, fazer uma pesquisa no Google, ferramenta, não é Bing, não é Google Duck, não é Yahoo, é no Google. Eu pesquisava no Google. E eu olhava assim, sei lá, pesquisava antivírus X. Aí eu olhava lá e falava, legal, achei aqui, ó, terceiro link. Aí eu falava para a pessoa, olha, fulano de tal, abre o seu navegador de internet, entra no Google, digita aí antivírus X, dá Enter. No terceiro link você clica. Era exatamente o mesmo link que eu estava clicando. Hoje não é. Muito provavelmente, como nós estamos em locais fisicamente distintos, né? Até se a gente pesquisar a mesma coisa, a mesma palavra, numa aba anônima, num computador zerado, ele vai dar resultado diferente para a gente. Por quê? Porque ele ainda vai usar a localização física da onde a gente está. Então, mais um detalhe bem delicado é achar a localização física da onde a gente está para mandar a propaganda direcionada. E assim, a ideia do filme é bem engraçada, cara. Assim, tirando toda a parte séria do negócio, é muito, muito manhosa, né? É bem interessante. Porque, como eu disse que eu ia dar um alerta, eu vou dar o meu alerta de spoiler novamente. Eu vou falar bastante do filme. E aí você tem lá uns caboclos, três carinha que ficam numa salinha de controle. E aí, olha, o fulano de tal, ele não está
muito ligado, não está muito vinculado à nossa rede. Vamos mandar agora o post da menina que ele curtiu lá atrás. E aí coloca na timeline do cara para ele ver. Aí o cara vê aquilo ali. Aí ele vê aquele negócio, aí ele fala, nossa, ela. Aí ele volta a ficar imerso dentro da rede. Então, é muito interessante que parece que é realmente um ser humano que está lá por trás vigiando uma pessoa. A gente sabe que, na verdade, os processos informáticos, né, eles vêm para automatizar trabalhos repetitivos que demandariam muito tempo para uma pessoa só. Se você pegar e imaginar que a rede social tem todos os seus dados, incluindo quanto tempo você ficou assistindo o vídeo, para onde o seu olho estava, né, apontando enquanto você assistiu o vídeo, se você estava mexendo em outra coisa, se você prestou atenção, se não, qual a sua cara de reação quando assistir aquele tipo de vídeo, blá, blá, blá. E aí ele começa a monitorar uns dados tão absurdos, ele tem tanta métrica sobre você, mas tanta métrica, tantos dados, né, sobre isso, Big Data, né, que ele consegue saber se você está gostando de determinada coisa ou não. E se ele sabe que você está gostando de determinada coisa ou não, ele consegue direcionar mais propagandas para você, para que você goste. Então, vamos imaginar o caso. Você acabou de entrar lá, você é um usuário novo, nunca tinha acessado, e aí eles pegam e te mandam você não tem amigo, não tem nada, não tem vinculação nenhuma, e eles mandam propaganda de, sei lá, de uma moto. Bom, vamos pegar aí o tema moto. E eles mandam para você uma propaganda de uma moto. Você tem uma reação legal, você curte ver a propaganda da moto, mesmo que você não tenha idade, não tenha habilitação, ou você não tenha um núcleo de pessoas que andam de moto que fazem com que você tenha esse prazer, né? Mas você achou legal, achou bonita a moto, curtiu, olhou. E aí você fica interessado só naquele momento, fala, olha, que moto da hora. Beleza, bem-vindo à rede social que mais domina o mundo, não só ela, mas todos os outros ecossistemas. Você vai receber um monte de propaganda de moto. E você vai receber muita coisa sobre moto. E não só sobre moto, sobre capacete, sobre luva, sobre roupa, sobre combustível, sobre um monte de coisa relacionada à moto. E isso daí é a grande sacada desse marketing direcionado. Quão ofensivo ele é, né? E aí, por que que eu decidi falar sobre isso hoje, né? Porque não é somente o filme. Não foi porque eu assisti o filme e falei, nossa, vou comentar sobre o filme na aula. Não. É porque também entrou em vigor a Lei Geral de Proteção dos Dados, a LGPD, Lei Geral de Proteção dos Dados. Essa Lei Geral de Proteção dos Dados tende a responsabilizar os donos do armazenamento dos dados, né? Se você não tiver o consentimento do usuário, né, explícito sobre os dados dele que você está utilizando, você não pode. Então, se eu for armazenar alguma coisa e poder utilizar, e a gente já conversou muito disso em aula, né? Isso daí já foi tema muito recorrente. A gente falou de micros investimentos, por exemplo, você fazer o processo que nem o Mercado Pago de intermediar a compra e venda de algum produto. E aí a nossa questão é como que o mercado livre ou o mercado pago ganha dinheiro com esse processo de intermediar a compra? Bem, eu estou lá anunciando e você está querendo comprar o que eu estou anunciando. Eu pago para o mercado pago para ele, ele fica com o meu dinheiro, retém o meu dinheiro. E essa retenção daqui, quando você receber o produto, ele pega e passa o dinheiro pro cara. E aí ele faz isso daí, né? Ele faz esse processo de reter o dinheiro durante algum tempo. E isso daí pode ser 24 horas, pode ser mais tempo, né? Mas esse tempo de retenção faz com que ele possa aplicar esse dinheiro em algum, né, sei lá, algum fundo de retorno rápido, uma bolsa de valores,
sei lá, um fundo de renda rápida, até numa poupança para render um dia alguma coisa. Não sei, tô chutando aí as loucuras. Não vem ao caso e não é minha área também. Eu não posso bedelhar muito sobre o que acontece. Mas é assim, ele vai lá e pega o teu dinheiro e investe. E aí, beleza, ele fica com aquele pequeno lucro daquele tempo. Só que isso daí acontece muitas vezes. E aí são muitas pessoas, muitas vezes, tanto é que se eu tiver algum problema e eu reclamar lá no Mercado Pago ou Mercado Livre, rapidamente ele resolve com o cara que estava vendendo o produto. E ele dá os pulos dele lá e resolve. Por quê? Porque ele quer que eu tenha satisfação e segurança em fazer esse processo de compra, para que eu compre novamente, para que você venda novamente, para que ele possa manipular o nosso dinheiro, o dinheiro que é do comprador que está passando para o vendedor. E intermediário fica ali no meio do caminho, né? Aí ele tem lá como intermédio mexer com esse dinheiro. É bem legal a ideia. E eu falei para vocês, nossa, que ideia bacana. Isso daí é uma ótima forma de rentabilização do sistema, você intermediar o processo de compra e venda de alguma coisa. Então, o cara compra comigo, aí o que acontece? Ele paga para o Mercado Pago, né? O Mercado Pago, depois que o cliente recebe o produto, ele fala assim: olha, beleza, recebeu o produto. Ele dá o dinheiro pro cara que vendeu. E olha, perfeito, é muito legal. E esse meio tempo ele manipula o dinheiro. Se ele não manipular o dinheiro, ele está perdendo. Então ele tem que ter essa artimanha. Tanto é que está virando uma fintech, né? Então faz muito sentido eles virarem uma fintech. Ter a maquininha deles para venda, ter o financiamento, ter um banco, ser um banco digital. Eles estão virando uma fintech por causa disso. Eles manipulam muito dinheiro, tem essa pegada e isso daí é genial. Só que agora imagina o seguinte: outras vezes a gente falava em aula, né, durante os projetos, como que eu poderia rentabilizar para fazer o meu sistema sobreviver? Poderia ser, por exemplo, vendendo os dados do meu cliente. Se eu faço lá um software free e eu pego e falo para ele, é free, é gratuito, mas você sabe, né? E aí essa máxima todo mundo já está ciente. Quando o produto é gratuito, né? Na verdade, você é o produto, né? Então, seus dados são o produto. Então, quando eu não pago nada para usar um serviço, na verdade, os meus dados é que estão sendo a moeda de troca. Eu estou dando os meus dados, estou pagando com os meus dados o valor da utilização da ferramenta. E isso daí tem se tornado cada vez mais comum, só que está se tornando um comum muito absurdo. Existem aí, eu acho que episódios do Black Mirror, que eu acho que isso é fabuloso também, as pegadas, tem algumas ideias, por exemplo, que você tem que assistir propaganda. Então você começa o dia, você não tem dinheiro, você não é rico, você tem que assistir propaganda para você poder ter, sei lá, um gole d'água. Você assiste uma propaganda. Aí você pode beber água. Você quer andar por aqui. Para você andar por aqui, você tem que assistir uma propaganda. E aí vai te direcionando. Então, esses detalhes de obviamente extrapolados que eles fazem no Black Mirror, acho que tem uma extrapolação, né, um exagero feito, mas é um exagero interessante, que é o que realmente está acontecendo num nível menor por enquanto, e eu acho que é por enquanto, se deixar o bicho pega, e aí se não tiver nada que proteja, a gente vai ver esse negócio crescer, 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 e crescer cada vez mais, e aí os abusos quanto ao domínio dos dados vão crescendo, porque, como eu sempre falei, quem paga pelo buscador? Então, você quer pesquisar alguma coisa, você pesquisa gratuitamente, o Google te devolve as informações. E quanto que você pagou por isso? Nada? Então, se você não está pagando nada, você é, na verdade, o produto que está sendo negociado nessa brincadeira daí. Facebook, quanto que vocês pagam pelo Facebook de vocês? Nada, né? Então, badabim. Vocês são o produto que está sendo negociado. Não vocês, simplesmente, todos os seus dados, né? Tudo que você faz, todas as suas postagens, o que vocês falam, o que vocês sentem. E assim, é literalmente o que vocês fazem, sentem, vivem, e eles querem que seja isso, e é essa a ideia.
Por que que essa ideia é tão louca? Porque eu manipulando os seus sentimentos, eu consigo fazer com que você compre mais, que você compre aquilo que você quer, ótimo, legal. Ou você compre aquilo que eu quero que você compre. Enquanto a gente está falando que é você comprar aquilo que você quer, você ficou muito tranquilo. Mas na hora que eu falei que é comprar aquilo que a gente quer que você compre, muda muito, não é? Eu acho que fica um sentimento de tô sendo utilizado? Tá sendo sim. E você tem que ter ciência disso daí. Pelo menos ciência. Não quer dizer que você vai agir contra, que você vai sair, que você vai cancelar a sua rede social. A proposta do filme é que você cancele sua rede social. Bem, ele fala assim, ó, se eu fosse você, eu tentaria cancelar a rede social, né, para você ver o que que é. Eu, pessoalmente, eu cancelaria a minha em 2 palitos. Eu não tenho problema nenhum para cancelar. Hoje, a única coisa que me impede de cancelar a minha conta no Facebook é uma disciplina da pós-graduação que eu estou fazendo, que o professor distribui material por lá. É a única coisa que me impede. Tirando isso, eu não tenho nada que me impede. Eu posso cancelar e eu não vou sentir falta nenhuma, sinceramente. Na verdade, não ligo, porque eu não tenho nada vinculado a ela. Então, eu não tenho nenhuma aplicação que eu faça a minha autenticação por Facebook. Eu não tenho isso daí. Então, não vai fazer diferença, né? E não é só o Facebook, eu estou falando ele porque é um entojo pessoal meu com ele. Então, todo mundo sabe que eu não gosto e acabou, é a opinião minha, então eu tô manifestando ela aqui bem claramente, todo mundo sabe, a gente já conversou muitas e muitas vezes durante o presencial, né, sobre isso daí, e eu estou só replicando o que eu sempre achei. Eu acredito fortemente que não é só isso, né? A gente tem muita gente que fica numa vibe, por exemplo, com WhatsApp, verificando, será que alguém postou alguma informação? Será que alguém viu o meu status? Quem viu o meu status? Será que ninguém está colocando status de nada agora? Não tem ninguém fazendo nada? E quando você se sente nesse momento, você está sendo literalmente manipulado pelos dados. E é isso daí que o filme propõe, né? Que você não faça, que você não seja, né? E é bem legal essa pegada. E por isso que eu estou falando do 4.0 nesse exato momento, né? Por quê? Porque com o uso de inteligência artificial, cada vez mais fica mais fácil a gente ter um grande volume de dados das pessoas, e o Big Data está aí, só que agora o Big Data ele não está sozinho, né? Ele tá acompanhado aí da Lei Geral de Proteção dos Dados. Eu conto um caso para vocês que ocorreu há um tempo atrás. Da outra instituição lá que eu trabalho, tem um projeto que é com pessoas, com uma universidade da Inglaterra. A gente tinha um storage, onde estavam os dados, né, nele. Aconteceu um problema elétrico no data center, queimou a placa do storage, só que eu tinha backup disso daí. Aí o backup dos dados do storage eu propus para a equipe do projeto colocar no Google Drive. Google Drive institucional, criar toda a estrutura e disponibilizar para eles. A resposta é não, não pode. Aí eu falei, pô, mas se é por conta de espaço, o nosso tem espaço suficiente, não vai dar problema não, a gente pode alocar ali sim, sossegado. Não, não pode. Por quê? Porque na Inglaterra, a regra da Lei Geral de Proteção de Dados vai contra as regras do Google Drive, né, as políticas do Google Drive, e a instituição de ensino não pode aceitar colocar dados que são sensíveis dentro do Google Drive. Simples desse jeito. Por quê? Porque eles olham seus dados. É. E aí? Entenderam o que eu estava falando, então? Por isso que, antes da gente começar essa aula, eu estava conversando sobre a divisão de trabalhos e eu falei que a gente iria falar depois sobre esse tema. Esse tema é bem delicado, ele é sensível, ele envolve
muitas problemáticas, desde você ter problemas de vício, e aí é sério, eu não estou sacaneando, não estou brincando, é sério você ter problemas de vícios aonde você não consegue ficar sem ter acesso à rede social. Por exemplo, se você for para um local que você não tem acesso à internet, que o teu celular não pegue sinal nenhum, e você começar a ficar desesperado, você já está num problema grande. Eu recomendaria você procurar ajuda. Então, esse momento de você ter essa possibilidade de ficar longe da rede social, e se você ficar e você não se preocupar, não quiser olhar, você não sentir aquela necessidade, parabéns, você é uma pessoa evoluída, que não tem esses problemas do mundo atual. Se você tiver, começa a se policiar, começa a medir. Não é para se desesperar, mas começa a policiar o tempo que você fica em uma rede social, o tempo que você fica imerso nesse ambiente virtual, se desconectando da realidade de quem está próximo de você, né? Então, pense nisso daí. É legal e faz muita vertente. E aí, agora vamos falar do marketing 4.0 em cima disso, né? Há quanto tempo que Google e Facebook, né, eles fazem isso com a gente? Há muito tempo. Então, o marketing 4.0 já existe há muito tempo e a gente sabe que é muito legal essa possibilidade. Por quê? Pensando bem, é muito interessante para a gente. Se você for ver, por exemplo, quando você compra um determinado produto, você está lá navegando na internet e você olha e fala assim: olha, eu gostaria muito de comprar, sei lá, uma cafeteira. Já que somos de informática, em homenagem ao Bruno, estou falando de cafeteira. Então, imaginemos aí que eu queira comprar uma cafeteira, a gente está procurando cafeteiras, e aí você está olhando cafeteira. Você tem uma cafeteira, a sua tá boa, mas você queria uma cafeteira diferente, que faça um café diferente, e aí você começa a pesquisar. Na primeira vez que você pesquisar, badabim, você vai começar a receber inúmeros e inúmeros, né, inúmeras e inúmeras propagandas de cafeteiras. E isso daí vai ser pesado. E você vai começar a receber um monte, e vai receber, e vai receber, e vai receber, e por incrível que pareça, você vai ver que em um determinado momento você só vai estar vendo assuntos de café. E você vai falar: nossa, como que eu estou vendo tanto assunto de café assim? Ué, simples, porque ficou direcionado, né, para o teu perfil que você gosta de café. E vamos supor que você comprou uma cafeteira. Agora, a partir do momento que você comprou uma cafeteira, né, imaginando que você está fazendo a compra nesse exato momento, você vai entrar lá no site e o site vai te recomendar, ele vai te recomendar outros produtos, dizendo de uma forma muito amigável algo tipo assim: olha, outras pessoas que compraram esse produto também compraram esse. Você não gostaria de dar uma olhadinha? E ele já bota o link do produto para você. E aí você fala: nossa, ele já está facilitando para mim, que legal, ele está me ajudando. Aham, está te ajudando. Acredita, tenha fé. Ele está te ajudando, sim. Está te ajudando a fazer mais uma compra, a gastar mais dinheiro. É esse o objetivo dele. Tá errado? Não sei. Para mim, eu penso assim, depende de como você faz, né? Essa ideia de você mostrar isso daí é interessante, porque às vezes eu estou procurando cafeteira e realmente eu sou um newbie, eu estou lá iniciando no processo de cafés, né? E eu gostaria muito de ver coisas que são ligadas a esse tipo de produto para ver se eu aprendo a fazer café direito, né? Sei lá, ser um barista da vida. Estou pegando esse tema daí. Imagina só que legal. Se você começa a receber propagandas direcionadas para isso e você gosta, perfeito, o marketing está funcionando. Foi muito favorável e muito interessante para o seu momento. Mas você tem que ter noção que isso daí acontece 100% do tempo, né? Então, tudo que você fala, você tem, por exemplo, os assistentes pessoais. Esses assistentes pessoais são demais. Eu curto demais a ideia do OK Google,
Oi, Alexia, Siri, todos eles, Cortana. E aí você fala com eles, então você fala lá, ok, Google. E aí o Google abre um negócio. Aí você fala assim, nossa, que legal. Eu falei ok, Google, o meu celular ouviu eu falando e ele abriu o buscador e ele está me sugerindo algumas coisas, né? Perfeito. E em que momento você vai se ligar que, como assim ele ouviu, né? Como assim ele ouviu? Quer dizer então que ele tem audição? Que ele é vivo? Que tem alguém que está ouvindo todo momento? Ele fala: olha, ele disse alguma coisa. Sim, em todo momento ele está te ouvindo. Ele está ouvindo o que você está falando. Existe um chip específico para isso daí, para ele poder reconhecer esse momento que você falou, e se forem essas palavras que você disse, ele vai abrir o tal do buscador dele lá, do assistente. Aí você fala, ah, legal, ele vai abrir o assistente só quando eu falar, ok, Google. Aham, abrir o assistente sim, mas ouvir ele está ouvindo todo o tempo. E aí? E agora, José? Ele está ouvindo todo o tempo, meu. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar esperto. Por quê? Porque ele realmente está ouvindo. Tanto é que tem alguns locais onde você tem que fazer algumas coisas sigilosas que ele não deixa você entrar com o celular. E aí, por que ele não deixa você entrar com o celular? Porque o celular vai gerar uma interferência eletromagnética, porque você pode ligar para alguém, porque você pode receber uma ligação, porque você pode tirar foto. Não, porque o teu celular pode fazer isso, não você. O teu celular, ele pode estar fazendo isso. Então, o teu celular pode ouvir a fala, colocar numa caixa de chumbo. É o celular do super-homem, né? Boa. Vou fazer isso daí, colocar ele numa caixa de chumbo. Eu não quero que ele ouça. Bem problemático. Se você não quer que ele ouça, eu vou desligar ele. Desliga, mas tira a bateria, viu? Gostaram dessa fala? Desliga, mas tira a bateria? É. Eu também penso dessa forma. Desliga, mas tira a bateria. Mas será que tirando a bateria, mesmo assim, não tem uma outra fonte interna lá de alimentação para ele monitorar algumas coisas? Interessante. Experimentos são feitos, né, na internet, acho que são vários, eu acho que são vários experimentos bem legais, bem interessantes, aonde, por exemplo, em uma rua fechada, deserta, a rua não tem tráfego de carro nenhum, um malucão pegou aqueles carrinhos vermelhos de rodinha branca americanos, né, e encheu de celular, e em cada celular ele colocou uma conta diferente, e ele começou a passar com o carrinho na rua, andando de um lado para o outro com um carrinho. E aí, em outro, uma pessoa estava monitorando a ferramenta de mapas. A ferramenta de mapas estava dizendo que aquela rua estava com um movimento altíssimo, estava lá vermelho, né? Estava com muito carro trafegando. É, eu acho que faz parte. É bom a gente sair paranoico dessa aula, porque essa aula é para falar que existe isso. E aí a gente vai falar outras coisas no final. Não se preocupem. Não saiam paranoicos, saiam conscientes. Eu acho que a ciência do que está acontecendo é muito importante. Você estar ciente do que está acontecendo é importante. Que o teu celular ouve, perfeito, ele ouve. Se você pegar e falar alguma coisa, por exemplo, nossa, eu gostaria tanto de tomar um açaí. E aí você vai ver que de repente começam a surgir propagandas de açaí. Aí você fala, nossa, mas eu só pensei nisso. Não, você falou em algum momento. Não é que você fez cara de açaí ou cara de vontade de açaí. Você falou. E as propagandas, quando você está assistindo uma propaganda, a tua câmera funciona também. Ela monitora a tua carinha para ver a tua reação, para ver se você está satisfeito com ela ou não. E aí você fala assim, não, mas eu não vejo o LED da câmera acender. Você sabe que o LED da câmera ele tem um comando para ser acendido. Ele pode, da mesma forma que eu chegar lá e mandar acender o LED, eu não mandar acender o LED. E tudo acontecer da mesma forma.
Então, são cuidados que a gente vai tendo aí, que vão surgindo e vão tendo detalhes aí que vão direcionando. E o que se fala no filme, que eu acho que é muito importante, tem que ver que esse nível de marketing é muito perigoso, ele é muito maldoso. Mas não quer dizer que o marketing em si 4.0 é maldoso e é danoso. Né? Por exemplo, se a gente tem um sistema, a gente coleta dados do nosso sistema sobre o funcionamento sobre aonde fazer o SEO, né? Ver lá onde que o cara clicou, o caminho que ele fez, o que ele clicou para chegar naquela compra, quantos cliques ele demorou, quanto tempo ele demorou, após ele receber um e-mail marketing, se ele clicou no e-mail marketing, quantos passos até ele efetivar a compra, o tal do lead, né? Converter o lead, né? Isso daí é interessante. É uma parte mercadológica, né? Como a gente tem uma professora que nos ensinou, o profissional de marketing não é marqueteiro, marqueteiro é o que faz propaganda para político, o profissional de marketing é mercadólogo, né? Ele faz análise do mercado. Então a gente pode trabalhar com análises do mercado. Não só isso daí, a gente pode ver dentro do nosso sistema como está funcionando o nosso mercado, o nosso meio ambiente. E aí você faz isso. É bem estranho, mas funciona muito bem essa ideia se você quer aumentar a conversão, aumentar o engajamento, aumentar alguma coisa, direcionar, né, o seu cliente, o seu usuário para alguma coisa. E isso daí é uma coisa ótima, porque se você for ver, né, no final das contas, você consegue fazer conversões muito interessantes. Mas, novamente, dentro da ética, dentro da Lei Geral de Proteção dos Dados, se você fizer isso dessa forma, não há problema nenhum. Desde que o usuário saiba os dados que ele está cedendo a utilizar o teu sistema, isso daí fica tranquilo, isso daí não tem enrosco. Mas fiquem atentos, né? Eu acho que é um assunto que merecia a nossa atenção, merecia um momento de conversa, e eu acho que a gente precisa refletir sobre. Então, pensem sobre, não precisa entrar em desespero. Ah, tanto é que eu acho que mais do que nunca estamos expostos, porque a gente está separado fisicamente, mas a gente está ligado por meios interconectados. Só que a gente está utilizando plataformas que será que os nossos dados não estão sendo monitorados pela, sei lá, se a gente está utilizando o Teams, a Microsoft, se a gente está utilizando o Classroom ou Meeting, a própria, o próprio Google, se você está utilizando o Zoom, a própria empresa por trás do Zoom, se você está utilizando lá uma live no YouTube, o Google, ou uma live no Facebook, o próprio Facebook não está monitorando, vendo o que a gente tem, o que a gente não tem, analisando. Por exemplo, essa foto que eu tenho de fundo aqui, que é uma foto nossa, do laboratório da nossa faculdade, será que ele pode interpretar como a minha casa e começar a me sugerir coisas que tem nessa foto? Tô deixando aí, eu estou viajando literalmente hoje um pouquinho, mas eu acho importante. Eu recomendo muito o filme O Dilema das Redes, né? Então, eu acho. é, ah, Esse é o Lab 4? Bacana. O Dilema das Redes. Assistam esse filme. Eu recomendo assistir alguns outros documentários falando sobre a cabeça do Bill Gates. Antes de falar mal, antes de maldizer, veja o documentário. Obviamente, documentários podem ser tendenciosos, assim como esse dilema das redes. Por exemplo, se eu pegar uma rede concorrente do Facebook e do Google, eu posso estar utilizando isso daqui para tirar as pessoas dessas redes sociais e levá-las para outro. Mas não é 100% garantido que as coisas sejam verdadeiras, mas também não é 100% garantido que não sejam, né? Então fica aí o, a brincadeira, né? Eu acho importante vocês refletirem sobre. E agora vamos falar uma parte interessante. Eu falei só coisa para deixar todo mundo nervoso, né? Mas será que eu preciso ficar nervoso?
Ou será que eu posso ver uma oportunidade de trabalho, de negócio, de desenvolver soluções com isso daí? Eu acho que, se você pensar nesse ponto, você tem acesso a muitos dados, você pode pagar para ter acesso a esses dados. E você pagando para ter acesso a esses dados, você lucrando mais do que você está pagando, você está ganhando dinheiro. Pode ser uma coisa bem interessante também essa pegada. Fica aí a ideia. Quem sabe fazer um sistema de recomendação? Sistema de recomendação não é ruim. Às vezes, um sistema de recomendação ajuda. Por exemplo, eu adoro o sistema de recomendação do Spotify, da Netflix. Eu gosto muito. O Spotify eu acho fabuloso o sistema de recomendação deles, porque eu ouvi música que eu com certeza nunca ouviria na vida. E são músicas muito boas. E aí você fala assim, nossa, Cris, então você está ouvindo coisas que você não gostaria de ouvir? Não, são coisas que eu desconhecia. Porém, se você for ver, né, pelo lado do criador da arte, do cara que fez a música, né, do artista, para ele é mega interessante isso, porque de acordo com o fluxo que a gente está vivenciando agora, ele acabou de me direcionar uma música que eu realmente não ouviria, mas ele, um artista inicial, está sendo ouvido. E ele não precisou vir fazer show na minha cidade. Sei lá, pode ser um artista lá do sul, né? Um gaúcho, a gente está no sudeste, e o cara tá lá no sul e eu consigo ouvir a música dele e curtir, e gostar. Entendem essa sacada? Não é de tudo ruim. Pode ter ferramentas que auxiliam e trazem para o bem. Então, é bem legal essas ideias de você poder utilizar os sistemas de recomendação, de marketing, para atrair novos clientes, novos ouvintes, novas pessoas. Então, pensa bem, acho que é legal também, porque dá negócio nisso daí. Eu espero que vocês reflitam, assistam, analisem. Eu estou recomendando o Netflix, que é o que eu tenho, mas existem outras possibilidades e outros streams de vídeo que têm outros documentários muito interessantes e vale muito a pena. Momentaneamente, esse que eu falei agora, o Dilema das Redes, ou o Dilema das Redes, é o que está mais em voga no momento. Fica aí a dica para quem quiser acompanhar, ver isso daí, eu acho legal. Beleza, pessoal? Acho que por enquanto é isso. Daqui a pouco a gente vai voltar e falar mais um pouquinho.